Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para quem vê esse vídeo. Equilibrar um pouco melhor a nossa economia, conseguiu controlar. E essa nossa geração aqui, é isso, a gente começa a discutir de investimentos, discutir de dinheiro. Mercado financeiro é o assunto. Agora é justamente essa quebra de tabu. Uma historinha rápida, tá? Um conhecido meu mudou para os Estados Unidos, ele opera também, ele é trader, ele estava lá montando a sua casa e ele foi colocar armários na casa dele. E o pessoal da marcenaria chegou lá tal, e estava colocando os armários e viu ele ali com o computador aberto, operando e tal. E o rapaz perguntou, e aí, como é que tá a bolsa? Você investe no que? Você faz o quê? O marceneiro lá, ele também investia, só que ele tinha a profissão dele. Então, gente, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo a marcenaria, não é isso. O que eu quero contextualizar? Que de repente um país como os Estados Unidos, que tem uma inflação controlada, mais baixa por mais tempos, é normal a pessoa ter a sua profissão e construir a sua carteira de investimentos no mercado, principalmente em ações, eles gostam muito, e era um assunto que não era um tabu. A pessoa estava ali fazendo o trabalho dela no dia do que foi contratado, viu a plataforma, perguntou, você investe em quê, você faz em quê, eu tenho tais ações, um papo aberto, franco, terminou o trabalho, foi embora. Galera, quem já faz trader, quando eu comecei lá em 2011, comenta. falava que você era trader de Forex. O cara te olhava assim, falava, o que esse Se alguém no canal, inscrito no canal Scalper, pirâmide? Então assim, tem alguém quebrar esse tabu, tem interesse, está operando, está fazendo compras e vendas de ativos, das famílias, das pessoas, o que vocês pensam? ações. Eu acredito que sim. Sou a favor da conversa, do diálogo sobre todos os assuntos que a gente puder conversar abertamente, né? E dinheiro é um tabu em muito lugar, né? Nem só falando bolsa de valores, mas dinheiro é tabu em roda de Hoje eu amigos, fiz de algumas pessoas, é tabu em operações. família, ninguém quer ficar falando muito sobre isso, dependendo do jeito que você fala, parece snob, Mercado né? Mas você tá hoje falando sobre em o seu alta, trabalho, principalmente a gente que trabalha com subiu bolsa de bem valores, a ainda mais no hoje. day Quem trade, né? aproveitou Você tá literalmente movimentação de trabalhando alta tá para rindo fazer à dinheiro, toa. tá operando para fazer dinheiro. E eu tomo até muito esse cuidado, justamente por ser tabu. Não gostaria que fosse tanto, mas eu tenho Instagram, comento lá, falo diariamente. E eu tomo muito esse cuidado de não falar tanto abertamente sobre dinheiro, postar boleta, porque tem o lado bom, tem o lado ruim e ainda é um tabu muito grande. Mas sou a favor da gente conversar abertamente sobre isso. Você comentou aí do marceneiro, um lugar que eu acho que a gente acaba trocando muita ideia no Uber. Então, eu tenho visto muito isso, eu converso bastante. Então, eu entro no Uber, já começo a puxar papo, converso. E tenho visto bastante, até com uma frequência muito grande, entrar no Uber, às vezes eu tô com o Profit aberto no celular, alguém vê, pergunta, e aí começa o papo de mercado. E eu já andei em vários Ubers falando, não, tô estudando também sobre mercado, e a gente conversa. E tem muito dois perfis. Tem um que eu lembro, até estava em Balneário esses dias para trás, uns 2 meses atrás, a gente vindo aqui para Florianópolis e o Uber também era trader. E aí ele comentando, ele falou, não, eu comecei no mercado de um jeito errado, vendo uns cursos aí, achando que ia ficar rico da noite pro dia, mas hoje eu já entendi que não é assim. Então, e aí eu fui, expliquei, falei bastante sobre isso, trocamos uma ideia, ele me falou de umas pessoas, mostrou lá, eu falei, eu não concordo muito com isso aqui, acho que a linha não é tão essa. E aí, abertamente, a gente conversando, no final ele ainda agradeceu. Falou, muito obrigada, você me abriu o olho aqui para uma coisa que eu não estava pensando. Eu acho que toda conversa é bem-vinda e a gente só acrescenta, né? Só tem a acrescentar conversando sobre os assuntos. Eu, então, agora. Concordo muito que existe um grande tabu em relação ao dinheiro. Parece que ser abundante... Vamos lá, né? Eu acho que a essência por trás do dinheiro é ser abundante, né? Eu acho que dinheiro por dinheiro ele não traz tanto prazer, vamos assim dizer, mas pessoas que são abundantes, que elas são conectadas com esse fluxo financeiro e conseguem, né, compartilhar, entregar, porque a pessoa que é muito apegada a dinheiro mesmo, a palavra dinheiro, ela tende a ser um pouco mesquinha, né? E isso não é positivo. E para lidar com o mercado, tem que gostar assim de ganhar dinheiro, né? Porque o dinheiro no final está trocando ali risco por dinheiro e, enfim,
né? Na essência tá fazendo isso aí, mas a pessoa precisa ser abundante, porque ela precisa entender que em alguns momentos as coisas não vão dar certo. E se por acaso tu é muito apegado também a dinheiro, né, tu não consegue abrir mão de uma situação adversa ou de um erro ou assim por diante. E aqui no Brasil a gente tem muito problema com o estar errado, né? Parece que, enquanto lá nos Estados Unidos, até mesmo quem estuda um pouco sobre startups e tudo mais, quando tu vai analisar um empreendedor, tu tá olhando aquelas pessoas que passaram por mais experiências e adversidades e erraram mais vezes, elas são mais valorizadas do que aquela que nunca errou, porque também nunca fez. Mas tem muito, né, títulos, canudos e estudos. E aqui no Brasil parece que quando a gente erra é feio, é ruim. Eu fiquei até curioso, eu ia te fazer uma pergunta, porque eu tinha uma dificuldade muito grande quando eu era mais novo, né, quando estava lá no início da XP. Pô, faz muito tempo. Faz muito tempo, estou há 20 anos no mercado. Eu me lembro direitinho, assim, almoço de família. Os primos tudo se formando em medicina e eu querendo falar de bolsa de valores, né? Pô, ano passado, até ano retrasado, e ano passado foi mais gostoso, porque aí todo mundo olhava pra mim, não olhava pros médicos, né? Até os médicos olhavam pra mim, mas, pô, no passado, sentar na frente da tua avó e falar o que você faz. Pô, eu queria ser... Pensa mesmo, né? Há 20 anos atrás, tu falar que queria ser trader. Né? Pô, era um soco no estômago da família, da mãe, do pai, enfim, né? Então, pra mim foi bem difícil. Né? Eu saí de casa muito cedo, então foi bem difícil mesmo assumir essa postura. Eu fiquei até curioso, como é que tu fala hoje, assim, no almoço de domingo, assim, com a família, com a avó, quando ela olha e fala assim... Hoje é até tranquilo, porque eu acho que eu já me provei pra minha família e pra todo mundo, porque tem dado certo. Eu sou engenheira de produção, amanhã eu vou explicar um pouquinho sobre a minha história, mas saí do meu trabalho pra ficar por conta do trade. Então acho que assim, quando as coisas começam a dar certo, ninguém vem questionar tanto, né? Perfeito. Mas no começo realmente foi difícil, eu lembro direitinho, teve um tio meu que foi falar, teve uma reunião com meu pai e com a minha mãe, falando por que vocês estão deixando a Letícia fazer isso, abandonar a faculdade, não que eu terminei, mas abandonar a profissão dela para vir pro mercado, não conheço ninguém que ganhou dinheiro com day trade, tem amigos que já perderam muito dinheiro, aí foi, né, falou na cabeça do meu pai e da minha mãe, mas vó não entendia nada, minha mãe falou, minha filha, como que você não vai ter uma aposentadoria? Eu falei, minha aposentadoria eu faço, eu vou investir e ela vai ficar lá pra minha aposentadoria. Então foi bem complicadinho no começo, porque... E eu entendia, tanto é que não me incomodava tanto, sabe? Eu falava, não, eu vou fazer dar certo e daqui uns anos a gente conversa. Então não me incomodava tanto, não. Legal. Mas eu concordo com a Letícia, né? O grande problema, o grande desafio aqui é essa quebra de tabu e fazer um trabalho sustentável de longo prazo que possa estar dentro das conversas de famílias, né? Eu acho que quando começa a perder esse tabu e começa a ser uma coisa assim do tipo, não, é bonito você tomar decisão, é bonito você escolher, é bonito você estar comprometido e olhando e conversando e discutindo e trocando ideias com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia, com o vô, a avó, né, sobre investimento, porque tu está lá abrindo mão de alguma coisa de curto prazo para ter benefícios lá na frente, tu está olhando para o futuro de fato. Né? E eu acredito que se desenvolve uma capacidade de raciocinar e pensar que é muito boa em várias outras áreas da vida. Tá? Então, eu acredito que tem que ter essa quebra de tabu mesmo e com o tempo isso vai mudando. Tá falando dos Estados Unidos aí, eu lembrei, aqui no Brasil também acontece isso. Foram 2 jardineiros trabalhar lá em casa. Aí os caras me viram, sabe quando... Você deve passar por isso também. O cara chega na sua casa e tá o jardim ali e tal, não sei o que, não mexe pra mim, o cara fala assim... Você não é o João?